Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez na nossa série de Medicina de Combate. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Lisboa. Hoje nós teremos um convidado especial. Não teremos, na verdade, um formato como aula, vai ser mais ou menos um formato de entrevista. E antes da gente começar, o nosso aviso, como sempre, de que este material tem um objetivo meramente educacional, não substitui a necessidade de treinamento real e experiências práticas dentro do tema de medicina de combate. Procure instituições de ensino de qualidade, instrutores qualificados em suas regiões, para um aprendizado mais específico de técnicas e procedimentos. Bem, hoje a gente está trazendo o nosso convidado, o nome dele é Yama Cunha. O Yama, ele trabalha como MSO e PMC, e hoje o nosso tema vai ser a aplicação do TC3 na segurança privada em zonas de guerra. Fala aí, Yama, tudo bem? Bem-vindo. Opa, Matheus, tudo bom? Boa noite, cara. Boa noite a todo mundo que está assistindo aí também. Pois é, hoje a gente vai fazer um bate-papo, tirar umas dúvidas e mostrar aí os assuntos relacionados da prática de medicina de combate, especificamente na minha área, que é de PMC, e que é voltado justamente na parte de zonas de guerra, em zonas de conflito. Show de bola. Yama, fala pra gente aí um pouquinho sobre você, sobre como é que você começou nessa área, e um pouquinho pra gente, para quem não conhece, o que é o MSO e o que é o PMC. Claro. Mas enfim. Então, praticamente todo mundo me conhece como Yama Cunha. Cunha sempre foi meu nome de guerra desde a época do exército, servi. E o Yama, na verdade, vem de um apelido de um nome, que era meu nome búdico de quando eu estava frequentando o Templo Budista de Brasília, e você recebe um nome búdico e tudo mais. E acabou que esse grupo do Templo de Brasília foi o mesmo grupo porque eu sou formado em letras japonês, então minha professora era de lá, então ajudou a disseminar. E aí por isso Yama Cunha. Depois então que eu acabei conseguindo ingressar no mercado aí como PMC, e a galera começou a ficar conhecendo, ficou bem famoso. Então todas as redes sociais, se quiser saber mais, se quiser seguir, é Yama Cunha, é fácil de achar. Bom, eu servi o exército, fiz o serviço militar obrigatório, e servi durante 3 anos, isso. Tinha como diz, né, no próprio meio militar, umas fechadas, principalmente do meu pai, de conhecidos, então por isso eu consegui esse tempo de serviço um tanto quanto diferenciado, por assim dizer. Só que no meio do caminho, na hora de realmente seguir carreira, por conta de problemas pessoais e outras decisões, acabei abandonando. Fiquei durante muito tempo, na verdade, levando vida civil. Trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente, lá em Brasília. E aí, depois de uma reviravolta na minha vida, que foi minha separação, eu acabei querendo optar, preciso voltar para a vida militar, que sempre gostei. E na época tinha um arrependimento muito grande de ter abandonado. O meu plano era ir para a Legião. Aí eu fiz uns contatos, que eu tenho uns amigos, né, brasileiros, tanto não só brasileiros, mas quanto estrangeiros, que são operacionais ativos ainda na Legião. Fiz contato, na época tinha um amigo que estava lá, recém-ido também, fiz um contato com eles lá para poder me informar e tudo mais. Comecei a treinar com meu pai para poder, falei, pai, quero ir, ele, não, vamos treinar então que a gente vai. Só que os contatos de lá meio que me desanimaram um pouco, falaram assim, cara, você está precisando de algo, pelo que eu entendi, você está querendo algo mais imediato e tudo mais, você tem uma filha. Se você, na época, minha filha estava com 9 anos. 9 anos. Se você for vir para cá, você vai ficar 5 anos direto sem contato e tudo mais, o pagamento não está dos melhores, porque você não tenta PMC. Aí o PMC, essa porra é só de filme, né? Não existe. Não. E aí eles, não, porra, tem empresa assim, tem empresa assada. E aí eu comecei a me informar, correr atrás. Coincidentemente, acabei conhecendo aqui no Brasil o representante da European Security Academy, da ESA, né? Que acho que atualmente aqui no Brasil boa parte desse meio nosso conhece, já sabe.
E eu falei, pô, eu tinha recém-separado, tava com essa ideia de sair e voltar para o meio militar, tava com uma grana que eu tinha vendido o apartamento meu em Brasília e tudo mais, falei assim, vou investir nisso daí. Uhum. E em 2015 eu peguei e fui para a Polônia e fiquei quase 2 meses lá fazendo curso com eles lá, diretão. Então. E através desses cursos com eles que eu consegui entrar, né, nesse meio, por assim dizer. Uhum. Consegui, eles mesmos me indicaram contratos, com meus primeiros contratos e tudo mais, que na verdade, mais pra frente, quando a gente for detalhar isso direitinho, como que se faz para se tornar um PMC e tudo mais, eu vou explicar como que aconteceu isso daí. Mas basicamente foi isso. Precisou acontecer uma grande chacoalhada na minha vida, minha reviravolta, para eu acordar e falar, não, eu quero voltar a fazer o que eu gosto, que é a militaria. E acabei tô aqui onde eu tô agora. Perfeito. Explica pro pessoal, você começou como MSO, né? E depois você foi para a parte de PMC. Explica aí pro pessoal um pouquinho a diferença entre o MSO e o PMC, para quem é leigo aí no assunto aí. Ou tem então, na verdade, MSO é um tipo de PMC, né? Porque PMC é um termo mais amplo, mais genérico, que é o Private Military Contractor. E como um PMC, eu posso ser, uma das possibilidades é ser MSO, que é o Maritime Security Operative. Então, assim, eu estou trabalhando como um PMC, ou seja, eu estou trabalhando como militar privado, só que especificamente na área marítima, que era justamente a gente acompanhava, fazia escolta dos navios mercantes que passam dentro do que eles chamam da HRE, High Risk Area. Desculpa, HRA, High Risk Area, que é os locais onde tem ataques piratas, né? Especificamente da Somália, o Iêmen também atualmente tem atuado bastante agora com ataque aos navios, e o Iêmen fica justamente num dos principais corredores ali seguindo para o canal de Suez, então para eles é meio que fácil eles conseguirem fazer isso. Então assim, eu comecei como MSO. Se eu quisesse começar a trabalhar como PMC, é o que eu falo para todo mundo, que eu recebo muita mesmo mensagem de brasileiro falando, como é que faz para tornar, como é que eu faço para virar PMC? Para nós brasileiros, infelizmente, não é muito fácil, por conta de a gente não ter experiência em zona de guerra. E a gente não ser um país participante da OTAN. Então eles sempre vão dar preferência para quem tem um passaporte de algum país participante da OTAN, porque é padrão, standard, assim, né? Tipo, eles vão querer um operador que já está habituado com os padrões da OTAN. Desculpa. E, obviamente, alguém que já tem experiência em conflitos, em guerra e tudo mais. Então, por isso, boa parte dos operadores que você vai ver vão ser, obviamente, de países que já tiveram em conflito. O Brasil, a gente nunca teve um conflito assim, né? O máximo que a gente faz é enviar para Haiti, né, para missão de paz e tudo mais. Não estou desmerecendo, porque na verdade até sei de confrontos bem violentos e tudo mais lá, só que para fora não conta tanto, entendeu? Eles não veem o Brasil como um país ativamente em conflitos. E realmente não é, né? Então, para você ter uma ideia, se você é brasileiro e você é do BOP, por exemplo, você é mais bem conceituado do que eu, que só sou do Exército. Forças Armadas como um todo, né? É porque eles ainda veem o Haiti como uma missão humanitária, né? E não como uma zona de guerra. Então, é um pouco dessa confusão. Apesar de realmente já ter sido mesmo, e eles não... especialmente nos anos iniciais ali, 2003, 2004. Sim, os anos iniciais, assim, tem relatos, fotos e vídeos do meu pai que já teve lá, mas perguntou. A maioria do pessoal que entra para essa área, para a área da segurança privada, entra a partir do MSO, correto? A maioria não, na verdade, é só no caso, é o que eu recomendo para nós brasileiros, né? Na verdade, lá é meio que ao contrário, a maioria tem boa parte dos operadores são operadores que estão já saindo dos contratos em terra. Conheci muita gente mais idosa que estava fazendo porque já, tipo, entre aspas, não tinha mais idade para pegar um contrato em terra. E aí
ia ficar tipo num contrato mais tranquilo, mais suave, são os contratos em mar. Né? Perfeito. Um ou outro só que estava seguindo o mesmo que eu, fazendo o caminho, por assim dizer, inverso, porque precisava da experiência, né? Porque às vezes, por exemplo, eu conheci pessoal da Macedônia, da Croácia e até mesmo da Ucrânia, que não tinham a experiência de guerra, apesar de vir de países bem coisas, porque eles trabalhavam tipo na polícia ou algo do tipo, não eram do exército. E aí eles, assim como eu, entraram pro MSO primeiro, para adquirir essa experiência em zonas de guerra. Porque assim, você não está em guerra constante, em conflito constante quando você está fazendo MSO, mas pelo fato de você estar atuando, você está operando numa área que é determinada como área de risco, ou área de uma zona de guerra, aí conta no seu currículo como experiência em áreas de conflito e guerra. Aí você pode colocar no seu currículo e aí você tentar começar a galgar um contrato em terra. Bem legal. E quanto tempo você atuou como MSO, até ir para os contratos em terra? Cara, eu trabalho com isso desde metade de 2015, quando eu peguei meu primeiro contrato. Eu trabalhei quase uns 3 anos. 3 anos. De MSO. Show, perfeito. É que, na verdade, teve um período que foi meio que tipo misturado. A gente fazia, por exemplo, um contrato de mar, fazia uma escolta do navio que ia aportar uma carga na Somália, por exemplo. Só que como a empresa também fornecia serviço de contrato em terra, a gente acabava emendando, fazendo os dois. Então acabava que na verdade para mim foi ótimo. Isso, para mim na verdade foi ótimo, porque foi quando eu comecei a colocar o pé assim em contrato em terra. Porque tipo, eu tava no meu contrato escrito lá, se pegar meu contrato, tava como MSO. Mas daí a empresa fazia uma jogadinha, não sei o que lá, porque óbvio, ela tá querendo, né? O cliente falava, porra, beleza, vocês fizeram a nossa escolta até aqui, agora eu vou ter que contratar outra empresa para fazer a escolta da carga até o ponto final aqui na terra. Você conhece alguém? Saca, meio falando grossamente, assim. A empresa, porra, não, a gente faz também, não sei o que, blá blá blá. Entendeu? Então, acabava a gente fazer isso. Legal. Às vezes era ruim, porque acabava meio que, tipo, estafando a gente, porque a gente vinha de uma escala fazendo a escolta. Chegava ali já, tipo, não tinha um tempo de descanso, tinha que começar já a fazer a escolta e a preparação do comboio e tudo mais. Mas, pra mim, eu falava, velho, eu quero isso no meu currículo, né? Eu quero para poder conseguir. Pra mim, valeu a pena por conta disso. Atualmente, já não vejo com tanto bons olhos esse tipo de coisa, porque você pegar um operador cansado, você já está diminuindo o nível de segurança da parada, né? Então, perfeito. É aquele famoso risco virtual, né? Então, isso, exatamente. O risco real diminui e, como é inversamente proporcional, o virtual aumenta. Agora, entrando aí no nosso assunto principal, quando foi a primeira vez que você ouviu falar do TC3, do protocolo em si? O protocolo em si, a primeira vez que eu ouvi falar foi quando eu vim para a Polônia fazer os cursos. E me avisaram, né? Falaram, olha, para você entrar nesse meio é imprescindível que você tenha um curso, né, de first responder, pelo menos, uma coisa assim. E, obviamente, eles me venderam mais caro. Que eles falam assim, ó, tem o curso de first responder, você faz aqui 2 dias rapidinho e tal, não sei o quê. Mas tem esse aqui que é um pouco mais completo, é 1 semana de curso aí. E, nossa, foi um dos melhores cursos que eu fiz com eles, cara. Não me arrependo nem um pouco, eu me apaixonei pela área, assim. Eu lembro que na época, inclusive, eu tava meio que me enrolando com uma amiga que é médica, e aí eu já ficava trocando altas ideias com ela. Olha, eu aprendi isso, não sei o que lá, olha que massa, dá pra fazer assim. Era massa pra caraca. Então, assim, foi em 2015, quando eu fui pra Polônia, que eu aprendi lá, eu fiquei sabendo também, né? Até então nem tinha conhecimento. E... cara, foi um dos cursos mais fodas que eu fiz, cara. Legal. Cara, eu tô falando palavrão pra caceta, pode, né? Não pode? Como é que Não, pode, fica tranquilo. O ideal aqui é a realidade. E aí, quando você fez esses primeiros cursos na Polônia, no Exército Brasileiro, você já tinha ouvido falar sobre isso? Ouviu isso como primeiros socorros? Nada do tipo? Eu ouvi só mais como primeiros socorros mesmo. Até então, eu nem tinha visto um tourniquet. Não, visto eu já tinha visto. Mas assim, quando lá na Brigada de Operações Especiais, mas eu não tinha... aprendido a utilizar? Aprendido a utilizar, nada. Caramba.
É uma diferença bastante... Você precisou sair do país para poder aprender realmente o que... Sim. E uma parada até relativamente recente, né? 2015 foi o quê? 5 anos atrás só. Uhum. E depois Mas, disso... por exemplo, atualmente eu sei que já, pelo menos já pelo fato de ter virado modinha, muita gente já sabe e já tem um certo conhecimento. Sim, né? Tipo, meu irmão agora é sargento do exército e ele já tem conhecimento, já sabe, recebeu treinamentos e tudo mais. Eu falei, porra, pois é, na minha época nem sabia. O bom da democratização da informação, né? Uma hora a gente passou por essa necessidade e agora a gente realmente tem isso sendo disseminado, especialmente aqui no Brasil, né, onde tem essa guerra urbana violentíssima, especialmente aqui no Rio de Janeiro. Exatamente isso, cara. Esse é o tipo de conhecimento para... Cara, eu não vou dizer nem só para operadores de segurança, seja de polícia, né, law enforcement ou militar. É para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, cara. Atualmente, infelizmente, principalmente para vocês aí do Rio, caramba, velho. É algo que a gente o CAC mesmo, aqui, né? O CAC, ou o cara que porta uma arma, tem que ter esse conhecimento. Exatamente. Porque se ele está aportando uma arma, assume-se que ele tem um treinamento para um combate armado. Para um combate armado, você tem que levar em consideração que você pode ser alvejado e precisar do primeiro socorro nesse nível. Exato. E você tem que ter esse conhecimento. Perfeito. Nos Estados Unidos, crianças de 7 anos aprendem a usar um torniquete, né? Sabem usar ali o básico, né? Da parte médica. Então, assim, aqui, pelo menos né, na nossa empresa, a gente tenta democratizar ao máximo essa questão do torniquete em si. A gente ensina civis, faz o possível para que isso seja disseminado da forma mais responsável e contextualizado possível, exatamente. Né? Não adianta querer sempre ficar colocando cenários militares em um contexto que o civil não vai usar no dia a dia dele, né? Então, não vai usar. Exato. Tenta fazer isso. Você falou para mim que atuava como dentro das equipes, como também o paramédico, né? E qual era a sua função mais ou menos ali? Como é que era esse treinamento? Então, inclusive isso foi uma das coisas que abriu portas para contrato em terra. É muito valorizado. Então, assim, para quem está querendo entrar nesse meio, é imprescindível você fazer um curso de medicina em áreas remotas, medicina de combate, principalmente, de qualidade e internacionalmente reconhecido, porque é muito valioso. Eles dão uma importância muito grande para isso. E aí foi o que me ajudou a conseguir o contrato em terra também. Os contatos que eu fui fazendo, né, meu networking que eu fui fazendo como MSO, e depois de comecei a ter participado como team member em alguns comboios de terra, naquele lance que eu te falei, quando começou a transição da gente fazer tanto marítimo e depois em terra também, foi o que me ajudou. Mas realmente, ter tido o curso e porque, por exemplo, em MSO eu nunca precisei aplicar esse conhecimento. Mas como eu vi a importância, a gente tinha, querendo ou não, um certo tempo livre durante as escoltas em mar, eu fui treinando a galera, né? Tipo, meus times, o que eu mais pegava e ficava de cara era levantar um torniquete e falar, quem sabe o que é isso? E aí, tipo, de 4 operadores, sabe, metade sabia o que era, outra metade, tipo, não sei o que é. Caramba. E eu falei, não, tem que mudar isso aqui. E aí comecei a treinar a galera, enquanto a gente fazia os trânsitos. E aí foi meio que fazendo fama, por assim dizer. Foi passando de boca em boca, tudo mais, fulano de tal, ele sabe, ele é isso, aquilo lá. Então, o próprio pessoal do meu network pegou, você tem um curso, né, de TC3, tenho, então, a empresa tal tá procurando assim, assado, tudo mais. Então foi assim que eu comecei e foi que me ajudou, né. Então o TC3, além de eu ter atualmente como um conhecimento muito bom e necessário, como eu disse, né, para qualquer pessoal dessa área, foi um curso que me ajudou a conseguir estar onde eu tô também. Excelente. Com relação a equipamento e treinamento, como é que você conseguia o equipamento? Se tinha que tirar do próprio bolso, se a empresa dava esse equipamento?
E com o treinamento, como é que era a rotina de vocês, né? E o que mais você focava dentro do pessoal? Se era a colocação de torniquete, se era ia um pouquinho alguns procedimentos a mais? Então, tá bom, vamos responder por partes. A primeira parte da pergunta foi se as empresas forneciam tudo mais, equipamentos, né? Então, contratos em mar. A gente recebia sempre um kit de equipamento. O trânsito do ponto A ao ponto B. O navio, vocês vão embarcar no navio no porto X, vão desembarcar no porto Y, vocês vão ter esse kit de equipamentos. Daí vinha lá a rela, né, pra gente cautelar, ver, etc, confirmar, conferir. Equipamento os armamentos, os plates, munição, e sempre tinha um kit de primeiros socorros. Bacana. Um kit de primeiros socorros, assim, até avançado, ou seja, não era só band-aids para drapo, né? Então, tipo, tinha torniquetes, tinha chest seal, essas coisas todas do protocolo Marsh. Legal. Mas eu cansei de pegar, por exemplo, kit que eu ia verificar, tinha coisa vencida, né? Tipo, torniquete que claramente alguém já tinha usado, nem que seja para treinamento ou algo do tipo, mas estava lá, sabe? Então, no mar, infelizmente, por conta o risco é menor, o pessoal é um pouco mais solto, mais relaxado, né, com esse tipo de coisa. Aquele princípio que a gente comentou do risco real e virtual. O pessoal parte do princípio, quase não tem encontro, quase não tem combate, blá, blá, não vai precisar agora, não vai precisar dar atenção para isso, não vou gastar com isso agora, sabe? Então, assim, em mar eu era team leader. O papel do team leader, era justamente fazer essa checagem. E aí cansei de fazer checagem, falar, equipamento tal, trocar torniquete, ou então trocar, adquirir mais, não sei o que lá, tá vencido isso ou aquilo. Mandava para a empresa, nada. Então, assim, eu tinha o meu, sempre tive o meu, sempre carreguei o meu IFAC, sempre mantendo atualizado. Inclusive, hoje eu fui olhar, que caiu a ficha, eu lembrei, caralho, eu não repus minhas coisas ainda, que desde quando eu voltei do Iêmen, ano passado, ainda não consegui. Enfim, e já em terra, como a coisa um pouco mais real, por assim dizer, o conflito é iminente. Pra você ter uma noção, eu trabalhei 3 anos, voltos 3 anos mais ou menos, em mar. Eu conto, assim, de contato, de ter trocação de tiro mesmo. A gente disparar e ter disparo contra, mas foi 4 vezes. Olha só. Sabe? Das outras vezes era sempre assim, a gente dava os warning shot, a galera dispersava, embora, blá blá. Mas já daí em contrato em terra, era praticamente dia sim, dia não, a gente tinha contato. Então, é um perigo muito por isso maior. essa diferença. Entendi. Com relação Sim, é por isso essa diferença. Com relação à questão de evacuação de vocês, em mar, quando você tem um ferido, como é que vocês fariam para estabilizar e evacuar esse cara? E a diferença do mar para a terra para essa estabilização e evacuação? Como é que vocês lidavam com isso? Qual era o plano de vocês para lidar com esse tipo de situação? Bacana. Em mar, a gente estabiliza a vítima e pede uma evacuação. Aí essa evacuação vai vir do ponto mais próximo que tiver, seja uma guarda costeira do país próximo que a gente esteja passando, ou seja de algum navio militar da coalizão que esteja fazendo patrulhamento ali. Legal. Porque assim, não é do tipo só, a rota fica só os navios mercantes com seguranças dentro, não. Tem sempre um navio de guerra, seja japonês, seja turco, às vezes, porque eles têm uma coalizão ali, eu não lembro quais são os países que fazem a ronda, fazem tipo monitoramento dessa zona. Né? Então sempre tem um navio militar passando para lá e para cá. Então geralmente, provavelmente, eu nunca ouvi dizer de casos, né, em mar. Mas o plano que a gente tinha, em conjunto com os navios em si, né, com a rotina e com os procedimentos do navio, era justamente esse. Alguém sofreu alguma emergência,
Inclusive, não só de troca de tiro. Às vezes aconteceu um problema, um acidente num navio. Sei lá, estourou uma peça e pegou em alguém, amputou um braço. Funcionário, né? Isso, aham. Inclusive, os próprios funcionários têm esse tipo de treinamento. Né? É que o treinamento deles não é focado para combate. Gunfighting, para combate. Mas eles têm esse treinamento, então a gente combina o nosso protocolo com o protocolo deles para poder fazer esse tipo de coisa. Então era estabilizar a vítima e pedir para um medevac para quem tiver mais próximo mandar, entendeu? Geralmente vai ser um helicóptero do navio desse de guerra. Bacana. E em terra, como é que isso era feito? Porque a gente sabe que a função PMC ela é um pouco menor, é um pouco diferente da função militar por não ter esse apoio logístico, né? Especialmente esse apoio médico, principalmente, né? A gente sabe que a função do PMC ela é um pouco diferente da função militar, justamente por não ter essa logística operacional, né? Como as forças militares têm, que atuam nesses terrenos do Estado. Isso. Aí depende do seu contrato. Na verdade, vai depender da empresa que está prestando o serviço. Tem empresas gigantescas que fornecem isso. Eu já trabalhei não para uma empresa dessa, mas em conjunto com uma empresa dessa. No meu último contrato no Iêmen, eram 3 empresas de PMC em conjunto com o exército americano fazendo o serviço lá que tinha que ser feito. Uma dessas empresas fornecia esse tipo de coisa. Tinha medevac. Tanto é que eu utilizei, né? Bacana. E você teve que utilizar já mais de uma vez? Ou... não, eu falei nesse lance de eu ter utilizado porque eu fui a vítima, né? Eu fui o casualty. Mas sim, eu já pedi um medevac em um atendimento, no Iêmen também. E, cara, é que nem filme, é isso mesmo, que nem a gente vê em filme mesmo, assim. E é o protocolo certinho, funciona, que é uma maravilha. O bom de ter uma empresa grande, né, é porque é bem assim mesmo. Então você começa o atendimento, estabiliza, enquanto o cara já tá batendo no rádio, chamando, fazendo perímetro e tudo mais, vem um helicóptero, a gente põe pra dentro e levou. É isso. Bacana. Assim como também tive, infelizmente, situações de, tipo, não tem evacuação. A evacuação somos nós mesmos, nosso veículo. A gente pega, entra no veículo e volta. Que a gente chama de RBT, né? Return to Base, e aí RTB. Mas assim, o bom é que não foi algo tão sério, né? Então, foi uma como chama? Fratura exposta na perna, só que por conta disso não tinha como dar continuidade, então estabilizou e voltar para a base para poder... Porque a gente não tinha um medevac mesmo. Se fosse, por exemplo, um cara que tomou um tiro e tá sangrando ali com hemorragia intensona mesmo, a gente ia ter que segurar, estabilizar e dar um jeito de manter essa estabilidade dentro do carro até chegar de volta. Porque não tem como a gente chamar, tipo, vem um helicóptero ou vem... O clássico casevac, né? Que é essa evacuação por veículo, né? Legal. Qual foi, se você puder falar aí pra gente, não precisa nem entrar em detalhe, mas a pior situação que você já teve que, né, passar ou estabilizar aí com o paciente, e qual que mais te marcou? Se puder falar, claro. Cara, uma das situações que mais marcou foi durante um contrato também no Iêmen, foi meu primeiro contrato em terra, inclusive, que eu entrei justamente como team member, não era o médico da equipe, mas por saberem que eu também tinha qualificação e tudo mais, me colocaram meio que o segundo médico, coisa assim, entendeu? E a gente estava, nossa empresa foi contratada para fazer, eu não sei se eu posso... Bom, vamos pôr assim. Tem um país X que colocou um número pequeno de tropas numa basezinha pequena militar no Iêmen. E aí contratou duas, nessa época eram só duas empresas PMC para trabalhar junto com esse pequeno grupo lá dentro. A ideia era locais do Iêmen para
combater os insurgentes que estavam lá. Porque, né, como todo mundo da nossa área sabe, Iêmen hoje está uma guerra civil bem forte, tá destruindo o país, tá uma porcaria. E, pois é, então então as duas empresas que fizeram fazendo serviço era de fazer perímetro, fazer segurança de perímetro dessa basezinha lá, e fazer segurança dos comboios que saíam e entravam na base. Basicamente era comboio de suprimento, de apoio logístico mesmo, de comida, essas coisas assim. Apoio bélico, né? Às vezes chegava armamento, munição, e pagamento, porque lá nessas coisas a gente não recebia por transferência, recebia em dinheiro na mão mesmo. Então vinha o dinheiro, inclusive não sei de onde, e aí tinha um comboio para receber, e a gente fazia proteção também. Só que, de tempos em tempos, como essa base tinha perto umas 3 vilarejos assim, de tempos em tempos, esses militares faziam incursões nesses vilarejos para meio que tipo dar o baculejo lá, sabe, para verificar se não tem insurgentes escondidos, não tem armamentos e tudo mais. E as empresas privadas, a gente fazia o corredor de segurança de extração desse pessoal. A gente ficava a postos lá, fazia o corredor de segurança para, se por acaso eles estão lá, deu uma merda, trocação de tiro, eles têm que fazer o exfil. A gente está fazendo esse corredor de experimento para eles fazerem. Como uma via expressa para eles, né? Isso. Numa dessas, eles precisaram, numa operação dessa, acho que na verdade foi a única que teve conflito, eu me deparei com a situação de, a gente estava em contato, trocando tiro e tudo mais. Um dos colegas foi acertado, né? Pegou o braço, foi bem no bíceps assim, e fez um estraguinho e tal, porque era 762. Só que daí ele é aquele negócio que eu, quando eu dou curso também, falo, tipo, tem que ter, não basta ter só o treinamento em si, da prática, da técnica em si, você tem que ter o mindset também de, né, senão de congela e aí... Porque o cara... Exato, o cara simplesmente caiu no chão, começou a gritar, médico, eu vou sangrar até morrer, vou sangrar até morrer. E a gente não conseguia, porque uma das primeiras, né, diretrizes eu não vou prestar assistência, não vou lá colocar a minha vida em risco, enquanto eu não tiver conseguido cessar a ameaça. Né? Porque não tem lógica. E é por isso que a gente treina também individualmente as pessoas, para você se atender. Né? E eu tendo que ficar gritando para ele: coloca o seu torniquete, você sabe se você percebeu, médico, mas então essa para mim foi uma das piores situações, porque eu, de nervoso, de raiva quase que quebrei, sabe aquela situação tipo, puta que pariu, eu vou ter que ir aí, sabe quando tua mãe fala pra você assim, se eu achar essa porra, eu vou esfregar na sua cara. Eu quase no impulso desse, tipo, velho, puta que pariu, eu vou lá atender essa merda e... Sendo que, pô, não precisava, saca? O cara conseguir ter esse controle, esse mindset de colocar em prática o que aprendeu, não só saber o que sabe, mas realmente saber colocar, conseguir ter esse preparo mental para conseguir fazer isso. Acho que essa foi uma das piores momentos meus, principalmente por conta disso que eu te falei. Eu quase falhei nessa coisa do tipo, por me deixar no impulso de tá puto, tá nervoso, caralho, ir lá, saca? Podia ter cagado toda uma operação, tava pondo a minha vida em risco também, por conta de besteira, assim. Quase acabou se transformando em uma vítima aí, né? Sim, e é uma das primeiras coisas que a gente, isso não se transforma em vítima. Mas felizmente deu certo. O médico mesmo, como a gente conseguiu já diminuir bastante as ameaças, tinha cobertura e tudo mais, o médico mesmo carregado, paramédico carregado da equipe, conseguiu atender. O ruim desse nosso meio também, na verdade não é ruim, é até bom, porque você vai eliminando pessoas literalmente incapazes, né? Então um cara desse não pega mais contrato, porque tá manchado já, sabe? O cara fala, tipo, esse cara não sabe, não tem usar o conhecimento e tudo mais, então, tipo, desse pessoal não pega mais contrato. E a situação, mas é que tá, uma situação que pra mim não foi ruim, óbvio, né? Eu passei por uma experiência de quase morte e tudo mais, foi bem arriscado, mas eu não consigo ver mais
meus pais falam até que eu já tô louco, mas é que eu não consigo mais ver como foi a pior experiência da minha vida, porque na verdade para mim foi uma experiência foda, que foi Se puder, conta o RPG que a gente tomou e eu fui atingido pelos estilhaços. Então, isso daí foi uma parada que até hoje eu mandei, quando a gente fez o nosso relatório, quando eu estava no hospital também, eu falei com a empresa, falei assim, olha, se vocês tiverem qualquer intel que explique o porquê desse ataque, eu queria saber, né? Porque foi totalmente assim, away. Foi agora, nesse meu último contrato no Iêmen, a gente estava trabalhando para as Nações Unidas, estava fazendo escolta de carga humanitária, né? Da WFP, que é o World Food Program, que é o braço da ONU, né? Nações Unidas, que distribui alimento. Isso, que distribui alimento para nos países que estão devastados, né, por guerra. Então é basicamente farinha e grãos. E aí essas cargas vêm de vários lugares do mundo e elas convergem para a Somália, e na Somália distribui para esses outros países mais ferrados em volta ali. Então a gente tinha uma equipe fazendo escolta do navio da Somália até o Iêmen, e aí depois do porto do Iêmen para o ponto de distribuição da ONU. Esse ponto de distribuição, ele era uma basezinha, tinha proteção, só que como a ONU trabalhava, basicamente era uma gerência, por assim dizer, um comando britânico e sul-africano. O britânico, inclusive, eu tenho quase certeza que ele era tipo ex-forças especiais, alguma coisa do tipo, que ele era bem assim, aquela tipo bem operacionalzão mesmo. E aí eles que comandavam essa segurança. Essa segurança era feita basicamente de dois componentes. Os componentes locais, né, o exército local, sob o comando desses caras, e a nossa empresa. Então era assim, a gente tinha o nosso comboio, os carros dos operadores, blindados e tudo mais, que a gente acompanhava os caminhões que iam levar essa carga, a partir desse ponto. Esse ponto era todo cercado, a nível militar mesmo, era bem tranquilo e tudo mais. Uns 200 metros da entrada, tinha um checkpoint nosso. Foi nesse checkpoint que a gente sofreu o ataque e, curiosamente, a gente não estava com carga, né? Porque funcionava assim, a gente levava os caminhões, deixava fazer a carga e depois a gente voltava com os veículos. Nesse checkpoint, o checkpoint fazia a conferência nos veículos, passava aqueles espelhinhos embaixo, essas coisas assim, para ver se o veículo estava limpo para poder entrar para a base. A gente entrava na base com os veículos, depois que o checkpoint dava ok, e passava para o próximo turno, para a próxima guarnição. O veículo está ok, você pode ir para vocês fazendo a sua escolta. Com o tempo, aquela velha história lá do risco, a gente foi começando a ficar mais relaxado, tudo mais, não tem mais risco, não tem mais perigo, porque primeiro, a rota já estava segura também por algumas outras forças. Tinha umas forças locais americanas ali que estavam atuando, com certeza. Eu lembro de ter visto tropa e principalmente a aeronave deles. Eu não sei onde era a base, mas enfim. Então a rota estava relativamente segura. O local onde a gente estava também era relativamente seguro. Bastante, na verdade. E teve esse ataque no checkpoint. E foi bem suicida mesmo, assim, porque eram 5 caras e a gente estava em 14, eu acho. Então foi assim, a gente parou, desceu do carro, que o procedimento padrão seria, parou os carros em posição, desce, faz perímetro, fica segurando, cuidando do perímetro, enquanto o checkpoint vem e faz a checagem. O checkpoint fala, ok, a gente vai com o procedimento padrão, fechando o perímetro, olhando sempre para fora e tudo mais, entra no carro e vaza. Como que a gente estava fazendo? A gente já chegava no coisa,
pessoal já encostava, ia fumar. Eu, por exemplo, já estava assim, já estava desequipado, né? Então, com fone de ouvido, ouvindo música, sabe? Já estava naquele esquema, não acontece nada, saca? Então a gente começa a aumentar o risco virtual, porque a gente acha que o risco real já está bem baixo. E foi quando aconteceu. Então, assim, eu estava no segundo carro, o primeiro carro estava vazio, não sei porque eles acertaram justamente esse, porque o primeiro carro estava vazio, já tinha feito o check. O próximo carro, que era o carro do meio, eu era o cara que ia atrás do carona. Então eu estava com a porta aberta, pegando o meu colete, meu equipamento dentro do carro, quando eu estava saindo assim que teve o blast. E assim, ensurdecedor, fiquei meio tonto, caí no chão, fui jogado no chão pelo EMPzão, mas deu para perceber por onde, da direção de onde veio o blast e tudo mais, que veio dessa direção meio diagonal para trás. Então uma das primeiras coisas que eu fiz foi buscar abrigo do outro lado. E também porque eu vi o meu companheiro que estava do outro lado do carro também pegando equipamento, os rostos sangrando. E a primeira coisa que eu pensei, acertaram, né? Vou pro outro lado pegar abrigo e já vou atender esse cara. Quando eu cheguei lá para atender ele, isso já o pau torando. Eu vi disparo, tudo mais. E eu fui falar com ele falou, não, é superficial, foi só vidro que pegou aqui, tá de boa, mas você foi atingido. Eu falei, o quê? Aí quando eu olhei assim, né? Aí foi quando você começa a sentir. Aí, uma dor fodida, já tremeu. Cara, pegou no carro, eu não sei, o que me acertou foi foi estilhaço do RPG em si, ou se da lataria, mas entraram 2 estilhaços na lateral do meu abdômen aqui. Caramba. E aquela porra começou a queimar, porque quente pra caralho lá dentro, as pernas balançaram, eu já caí sentado, me mijei todo, e uma dor fodida, velho. E aí começou o procedimento para poder segurar, estancar e tudo mais. E ali, por conta da dor, eu percebi que ia ser muito difícil eu segurar. E eu vi que cessou bem rápido, menos de 2 minutos cessou, já não tinha mais trocação de tiro, os caras já tinham falado, tá safe, tá salvo, lá. E aí foi quando pediram um Medivac para mim e para um outro companheiro que foi atingido no pescoço. O caso dele foi um pouco mais sério, quase passou mesmo. E eu daí quando eu vi que tava de boa, que os caras estavam já me estabilizando, já tinha 2 paramédicos em cima e tudo mais, aí eu larguei e aí, foi quando eu apaguei. Aí eu acordei um pouco, tava já no helicóptero, já com máscara, um médico em cima de mim e tudo mais indo. Eu lembro mais ou menos isso. Aí depois apaguei de novo, acordei no hospital, já me levando para o outro helicóptero, ou seja, já tinham feito o atendimento já no hospital do Iêmen. E aí foi quando eu fiquei sabendo depois, que a ideia era me operar, só que daí a empresa não deixou ser operado no Iêmen, falaram, não, você vai ser operado no Oman. Aí me mandaram, me evacuaram pro Oman, e aí eu já acordei já no dia seguinte do pós-operatório no Oman, já, na civilização mesmo, assim, porque o já era hospital padrão, tudo mais, enfermeira em volta, e etc, o médico vindo falar comigo e tudo mais. Caramba, mas assim, até hoje a empresa nunca me deu nenhum retorno sobre o que foi isso, porque se descobriram. Não sei. Uma das coisas que eu suspeito é porque é aquela maldita coisa, né? Tipo, é o risco que você tem de trabalhar com a Biloc, né? Você ter que trabalhar com o pessoal local, como é que você vai confiar? Você não sabe quando que esse cara é realmente, né? E eu acho que deve ter sido algo do tipo, não sei. Mas a empresa nunca me deu um retorno. Eu forcei nas primeiras vezes, querendo saber, dava uma mandada assim, a gente tá verificando, meio que cortando, eu falei assim, pra mim já não faz mais diferença saber isso mesmo, então já percebi que eles também não querem me falar. Não sei se por conta de que não podem, ou não sei se não querem, ou se também simplesmente não sabem também. Então, eu simplesmente abandonei. E aí foi a experiência mais próxima, por assim dizer, de morte que eu já tive. Né? E engraçado que, na verdade, exatamente um mês antes, no Iêmen, ainda nesse mesmo contrato, a gente estava no porto, que tinha uma basezinha no porto, que na verdade a gente mudou para essa base, porque a gente ficava numa base no porto, para depois ir para esse ponto de distribuição. Só que o porto foi bombardeado, e
bombardeio, meu irmão. Aí é uma coisa, aí acho que foi onde eu fiquei com medo. Porque é uma sensação de tipo, não tem pra onde correr. Você fica. Você fica. É só o barulho e. Foi a primeira vez que eu fui pro hospital porque a nossa base acabou pegando fogo e eu acabei inalando muita fumaça durante o incêndio e eu tive que ir pra poder fazer desintoxicação, limpar o caralho a quatro. Mas essas foram as duas. O Iêmen, pra mim, é um país massa. Traz grandes memórias. Foi meu primeiro contrato em terra e foi o meu último contrato em terra, que foi o último agora, foi ambos no Iêmen, foi assim, foi os melhores. Porque... O primeiro e o último, né, até agora, né? Até agora, sim. Não tô dizendo tipo, foi meu último, não quero mais voltar pra lá. Não. Na verdade, se tiver, eu quero sim, porque é lá que acontece Legal. a coisa. Pra você ter uma noção, eu fiz no Iraque, mas lá foi só de treinamento. A gente foi lá justamente pra treinar, dar treinamento TCC pra essa galera. Legal. Para as tropas de lá. E não tive nada, não teve problema nenhum. O Iraque tava mais de boa. O Iêmen tá um caos, o Iêmen tá foda. Se você pudesse tirar 2 lições do que aconteceu com você, quais seriam elas? 2 lições. Cara, sempre. Carrega um torniquete. E, obviamente, quando eu digo carrega um torniquete, é que saiba usar corretamente. Isso. E... Cara, acho que é basicamente essa. Eu costumo... A galera que me conhece fica até me zoando, falando que, tipo, porra, meu irmão, parece que tu usa esse torniquete de dildo aí, de consolo, porque tu só fala dessa porra. E, velho, foi amor à primeira vista mesmo. Quando eu aprendi e vi a importância e tive a oportunidade de realmente ver a importância disso em campo, é realmente algo que... Tem várias... Nossa, eu participo não, assim, né? Eu acompanho várias discussões. Usa, não usa, e não sei o que, blá blá blá. Irmão, não tem isso. Usa, sabe? Principalmente nessa situação de área remota, você não vai ter... Não sabe quando vai ter uma evacuação e tudo mais, é bem melhor. A galera sempre fala, né, o pessoal que defende o torniquete, eu acho meio extremista, mas só eu acabo concordando, que é falar, porra, é bem melhor você perder um membro, se for o caso, do que você perder a vida, sabe? Então, é uma das primeiras regras do uso do torniquete. Tá com dúvida? Usa. Não sabe se é pra usar ou não? Usa. E óbvio, dentro daquilo que a gente já comentou, saiba usar, ou seja, saiba... Claro. Tô com uma hemorragia intensa na área do pescoço, eu não vou colocar um torniquete no pescoço, né? Porra. Verdade. A nível nacional, se você pudesse sugerir melhorias no treinamento de TC3 para operadores e unidades, né? A nível Brasil, quais seriam elas? O que você listaria de prioridades aqui? É justamente isso, cara, a implementação do protocolo TC3. Seja policial, seja militar, e eles para incutir, né, essa posso dizer, não é só uma ideia, mas o cara ter essa noção de cada indivíduo ter essa capacidade de pelo menos a si mesmo tratar ali o primeiro momento, fazer essa estabilização, que já foi comprovado estatisticamente, cientificamente, na prática mesmo, tudo mais, que é esse o momento que faz a diferença. Então, assim, você pega estudos sérios, desde a implementação do uso do torniquete no seu IFAC para cá, dos milhares de vidas foram salvas em campo por conta disso, do torniquete, sabe? Que a gente sabe, é o que já matou vários operadores, sangramento, hemorragia intensa, por conta seja de uma amputação parcial ou algo do tipo assim, que não controlaram no momento que tinha que ser controlado, não estabilizaram. Perfeito. Você separou algumas fotos aí para mostrar para o pessoal. Eu espero que a gente
Vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Deixa eu ver se eu... Cadê para dar vou dar o share aqui. Infelizmente, né, eu estava falando com você, são poucas fotos que eu tenho, inclusive não são minhas, e eu não posso dar o crédito de quem é a pessoa, só falo que... Share aqui, que daí eu vou passando de foto por foto. Cadê? Esse daqui era o equipamento da galera, né, do individual, cada um carregava o seu, e aí dá pra ver, né, aqui, ó, quem era o médico aqui. Bacana. Cadê a outra foto aqui? É que eu tô meio perdido, mas a gente vai se achar, aguentei. Acho que posso fechar essa. Fechei o share, peraí que eu vou... Não, tranquilo. Aqui, achei. Vamos lá, dar o share de novo aqui. Cara, eu acho que deu crash no meu programa aqui, cadê? Não, tá aqui. Aqui diminuiu. Foi. Mas não era essa que eu queria mostrar, mas já que tá aqui falando, esse aqui era o meu IFAC, o meu kit individual, né? Legal. Tá aqui dentro o IFAC em si, o torniquete primário que eu carrego fora, e tem mais um torniquete aqui dentro, junto com os outros itens. Esse aqui, dá pra ver no fundo, né? Era o que eu carregava em mar. Esse aqui era de quando eu tava em contrato em mar. Isso aqui era uma foto no navio. Legal. Você colocava ele então no seu cinto, né? Isso, ficava no meu cinto, junto sempre comigo ali. Legal. Então, esse era o meu individual. Junto com, tinha, como eu disse anteriormente, tem o kit que a empresa fornecia, né? Inclusive, quando você fez essa pergunta, acabou que eu respondi só em questão de MSO, em questão de mar. Em terra, em contrato em terra, pelo fato, como eu já falei, né, ser mais arriscado e ter mais grana envolvida, a empresa se preocupa muito com isso. Então, não só com o kit de primeiros socorros, mas nosso kit de armamento e tudo mais, eles levavam a sério, tipo, então, se você reportasse, tem um item vencido, tem que trocar, sabe, então era na hora ali, assim, tem um suprimento, tem uma logística para isso já do pessoal em terra. Obviamente, aquele negócio que eu falei, né, depende do nível da empresa. Uma empresa mais bem, né, ela vai estar fornecendo melhor. Bacana. Então, isso daqui, foi uma evacuação que a equipe que estava no turno oposto do meu, a minha estava no turno de descanso, e aí a gente recebeu o chamado lá no centro, e aí eles que foram fazer desse cara aqui. Na verdade era um grupo, né? Mas a única casualidade, né? A única vítima que precisou ser estabilizada foi ele. Que ele tomou estilhaço aqui também. Não sei se dá pra ver, mas tem o coisa aqui, né? Não sei se... acho que tem o chest seal. Mas isso aqui foi estilhaço. Ele tomou por conta porque foram 2 IADs que pegaram esse pessoal que estava fazendo um patrulhamento. Tenta voltar a foto que você está mostrando, que por enquanto só tá a foto do seu IFAC no cinto aqui para mim. Ué? Deixa eu ver se agora apareceu. Agora foi. Então, aí foi o pessoal fazendo a primeira resposta dessa galera. Deixa eu arrastar a nossa imagem para... Aí tá lá, o nosso queridinho, que é o tourniquet, que eu ainda acho que podia ter sido um pouquinho mais alto, mas funcionou. Funcionou do mesmo jeito aí, né? Isso. Aqui outro tourniquet, por causa da amputação parcial do braço dele aqui. Esse aqui é chegando na base com eles. Legal. Aqui já era a nossa base, né? Eles desceram do helicóptero e já estavam entrando para poder entregar para a equipe médica que fica esperando para fazer o tratamento, já seja intervenção cirúrgica ou algo do tipo assim. Entendi. Bem legal. E isso daqui eu só tenho essas 3 fotos, cara. O resto são as fotos minhas, porque como eu te falei, né?
contrato em terra, eles eram bastante rigorosos com isso, por isso que quase não tem. No meu Instagram tem uma ou outra, e quando a gente saía fazendo a patrulha e tudo mais, eu sempre puxava um pouquinho, conseguia dar uma tirada, e jogava no Instagram para ficar salvo assim que tinha uma internet. Em mar, como o risco era mais de boa, as empresas não tinham problema nenhum, né? Então tem bem mais foto minha em mar, principalmente também porque eu comecei em mar, então tava aquela coisa meio tipo, caraca, sempre tirei bastante. E aí, felizmente, e meio que infelizmente, eu nunca tive que atuar como em mar, né? paramédico em mar, né? A das vezes que eu tive que atuar em terra, foram umas 3 vezes, não tenho foto. Eu cheguei a ter umas fotos, mas perdi em HD, né? Nossa, na verdade eu perdi foto pra caraca, não só disso, mas de todos os lugares que eu tive. Bacana. Pois é, mas aqui, ó, é basicamente o que a gente tava falando. É torniquete, cara. Torniquete. O básico parece... funciona, né? Então, básico. Acho que são só essas 3. E aí o equipamento nosso que a gente tava fazendo já. Levando pra... Show. Então, cara, fala pra gente aí algumas considerações finais, se você tem alguns projetos futuros, se você vai dar treinamento aqui no Brasil, quais são aí teus... Bom, então, a gente já teve nosso primeiro contato, né, depois que eu voltei lá do Iêmen, vamos acertar isso aí que eu tenho interesse sim, cara, eu sou apaixonado, foi como eu falei, sou apaixonado pela área, infelizmente ainda não tive nenhum treinamento, ou sei lá, como pode dizer, como chama? Reciclagem ou atualização na prática, né, dos meus treinamentos. Para mim seria bastante bom se eu conseguisse fazer um treinamento para mim mesmo, né, para eu aprender e me reciclar, manter o conhecimento rodando. E, porra, eu acho que seria interessante a gente conseguir disseminar junto aí essa mentalidade do TC3 para... Meus planos futuros são, eu estou correndo atrás de contrato atualmente, já estou negociando inclusive dois contratos, só que eu estava em vias de quase fazer um outro agora, só que por conta da situação, né, dessa pandemia, foi tudo cancelado. Então assim, eu não consigo voar para o exterior, porque o país para onde eu deveria ir não está pegando mais coisa, mesmo de repente carta de coisa está bem difícil, então está tudo suspenso enquanto, né? Então... aquele negócio, atingiu economicamente até essa minha área também. Todo mundo, né? Então eu estou meio que nesse stand-by. Eu cheguei a fazer, dar uns treinamentos junto com o pessoal, com o Lucas Silveira e o Valério, né? Do pessoal da Raba e o Valério da Velitac. Lá em Brasília a gente ministrou já uns cursos. Eu tava para ir para Curitiba agora para encontrar com ele, para a gente fazer um outro workshop e já ia emendar. Eu ia voar para Polônia para fazer um outro lá e de lá pegar o contrato. Foi quando todas as coisas foram canceladas. E no momento eu tô assim, né, nesse esquema do tipo, treinando em casa para manter o corpo se todo mexendo. Mundo aí, né? Que é o que a gente pode fazer. E cara, se eu não conseguir contrato para fora, que eu tava querendo pelo menos mais uns 2 anos ainda trabalhando com isso, antes de voltar e me fixar, por assim dizer, me lançar como um instrutor mesmo, né? Porque eu sou instrutor de tiro também. Legal. Mas eu sempre só dei poucos cursos e sempre foram com parcerias, o curso não era meu, eu tava dando junto, tava sendo instrutor, auxiliar, mais alguém. E a ideia a ideia seria eu pegar essa experiência que eu tenho, quando eu voltar a ficar de vez aqui no Brasil, eu vou fazer isso. Ou vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aí, fazer um bem bolado para a gente fazer de repente alguma coisa de TC3, colocar a minha experiência aí a serviço de vocês. Vamos fazer uma coisa aí já. Será mais do que bem-vindo. E o que você deixaria aí para o pessoal que está à procura da área? O que você daria de dica? Pessoal que quer aí ser MSO, por onde começar? Cara, os requisitos básicos
são tempo de serviço, né? Para ser aquele negócio que a gente falou no início da entrevista, né? Você não vai conseguir entrar direto como PMC. Fato. Isso aí, infelizmente, com os motivos lá eu já coloquei lá atrás. Então, se você tem duas opções, na verdade. Você tem a opção mais, se você tem tempo bem novo, solteiro e tudo mais, vai para a Legião. Quando você sai da Legião, você consegue contrato interno tranquilamente. O legionário ainda é bem visto lá fora, sempre, né, tipo, os caras pegam. Então, porque você vai querer que não vai ter uma experiência boa lá dentro da Legião, e essa experiência vai contar bastante para quando você for se lançar como PMC. Eles pegam bastante. Agora, se você quer uma coisa mais imediata, que nem eu fiz, porque a Legião, né, só depois de 5 anos que você vai receber lá sua cidadania e etc, vai conseguir, de repente, sair da Legião em si mesmo para poder... Faz como eu fiz, né? Vai para ser MSO, procura um curso de MSO, atua como MSO, pelo menos, antigamente as empresas estavam pedindo no mínimo 3 anos de serviço militar ou experiência em zona de combate. Atualmente, em mar, tem empresa contratando até sem experiência militar. Se você tem só o curso de MSO, reconhecido internacionalmente, óbvio, pela City and Guilds, e fala inglês fluente, você consegue entrar como MSO. O porém o pagamento nesse mundo PMC é diretamente proporcional ao risco. Então, assim, tenha em mente que se a empresa estão já rebaixando os requisitos, é porque o risco é baixo. Então, ou seja, então não vai esperando receber muito, né? Apesar que com a câmbio do dólar, de repente até ainda vale um pouco. Então, assim, na época, quando eu fui, eu sabia dessa condição, mas eu estava querendo justamente, sabia que ia ser a porta de entrada. Né? E aí, uma vez lá dentro, é galgar seu espaço. Vai mostrando serviço, vai mostrando que você sabe fazer, que você é capaz, e fazendo network. Quando você começa, se você optar por esse caminho de fazer MSO, quando você estiver atuando como MSO, faça o máximo de networking que você puder fazer. Com todo mundo, cara, todo mundo. Porque sempre vai ter, se você com essa pessoa direta que você tem network, essa pessoa vai conhecer alguém que pode, tipo, tá trabalhando na empresa tal, eles estão pegando pro Afeganistão, estão pegando pra Somália, ou algo do tipo assim, entendeu? Então foi assim que eu consegui meus primeiros contratos. Eu tive uma ajuda também da ESA, da European Security. É aquele negócio, todo mundo pergunta, vale a pena, é a melhor ou algo do tipo, eu não tenho outro parâmetro. Na minha época, quando eu fiz, foi um dos melhores cursos que eu fiz, não posso negar a ajuda que me deu quando me indicaram para os contratos e tudo mais, mas eu também não posso falar assim, é melhor, porque é única, eu não tenho parâmetros de comparar, né? Eu não conheço nenhuma outra, então o meu universo é esse, só tenho eles. E, infelizmente, estava sendo trazido para cá o primeiro curso de MSO que a gente ia trazer para cá, para o Brasil, também por conta dessa porra toda aí, foi cancelado, porque os instrutores não vão poder vir para cá, e etc, e vamos ver. Mas assim, quer entrar no mundo PMC? Ou vai para a Legião, e depois da Legião você vai se conseguir, depois de 5 anos, você sai, ou faz um curso de PMC. O caminho mais fácil, mais curto, mais rápido seria esse, só que também ele é o mais caro, porque o investimento de um curso de PMC é um pouquinho alto, né? Principalmente pra gente que a gente tá com uma cotação de dólar aí muito desvantajosa pra gente. Mas se você tem essa... E uma coisa que eu falo pra todo mundo, porque quando eu fui pro meu primeiro contrato, eu não fui sozinho, um outro brasileiro foi comigo. Só que isso é uma das coisas que eu sempre tive comigo, que você vai ser militar, você vai estar nessas operação especial, assim, é melhor se você é solteiro, cara. Com certeza. Sabe? Porque você vai passar muito tempo fora, vai ficar com a cabeça em outro lugar, etc. Isso pode, dependendo de muito tempo que você vai ficar em isolamento, isso acaba minando o cara. E aí o cara que foi comigo voltou, não aguentou, pediu pra sair por causa disso. Ele tinha família e tudo mais, e infelizmente, excelente operador, cara,
atualmente ainda é um brother, amigão meu, leal pra caraca, se tornou, fui visitar ele já várias vezes, conhecer a família e tudo mais, mas se você é solteiro é melhor ainda, cara, porque você não tem preocupação, é só você, sabe, tipo, então vai rodar o mundo, vai fazer o que você quer, sabe, é bem melhor. Então assim, fala inglês fluente, porque suas entrevistas vão ser tudo em inglês, procure um curso de MSO, né, que seja reconhecido pela City and Guilds, que é o órgão que reconhece o MSO para valida ele internacionalmente. Legal. E aí com isso daí em mãos, dispara currículo para todo quanto é lado. Eu, inclusive, pode entrar em contato comigo, se você já tem já esses requisitos, que eu ajudo a correr atrás, indico tudo mais. Mas com aquela, foi o que eu falei, aquela mentalidade. Não vai esperando fazer rios de dinheiro com o MSO. MSO vai ser sua porta de entrada. Vai ser para você, né, conseguir. Eu mesmo, na época, quando eu comecei, eu tive que me prostituir barato, né? Apesar que na época ainda tava um salário ainda decente. Atualmente está difícil. Você vai ganhar aí, quando você começar agora como team member, você vai ganhar aí no máximo uns $900 mensais, cara. Saca? Caramba. Mas é aquele negócio. É você saber pesar na balança se vale a pena para você ou não pro objetivo que você quer. Né? Então. Perfeito. Show de bola. Bem, Yama, você tem alguma consideração final? Algum abraço que você queira deixar para alguém? Deixar suas redes sociais? O primeiro abraço que eu queria deixar, eu acho que não vai ser alcançado, porque ela não tem acesso, é para minha filha, que faz um tempo que eu não falo com ela. Para os parceiros, né, sempre. Valério, da Velho TAC, o Lucas, da ABA, e um grande parceiro meu que foi uma grande surpresa, na verdade, para mim, que é o Adilson, da Tríade lá em Brasília. Excelente cara, excelente operador. Fui lá que eu me formei instrutor de tiro. E ainda, Adilson, se estiver vendo, a gente ainda vai arranjar um contrato pra você também, cara. Ele é louco pra ir pra lá. Não dá um jeito de carregar ele pra fora. E obviamente agradecer você, cara. Agradecer a oportunidade e principalmente parabenizar você pela iniciativa aí, cara. Esse lance aí das aulas em série aí, assim que tiver no ar, me fala que eu quero, tipo, sugar o conhecimento dos outros que estão dando as aulas também aí. Eu quero ter acesso também. Bem, cara, quero agradecer você aí pela presença, pela disponibilidade. Sei que não é fácil, mas a gente está aí tentando aproveitar ao máximo, né, para ser produtivo nesse período de quarentena. Te desejar a maior sorte do mundo, cara, com esses contratos, que você vai e faça da forma mais segura possível. E que se precisar, a gente está aí, irmão. Pode contar aí com a nossa equipe. Sim, vamos manter contato sempre agora. E vamos ver se a gente toca um projeto junto aí. De repente, eu poder colaborar e aprender com vocês aí, me interessa demais, cara. Claro, isso é uma honra. Eu sou muito a favor dessa troca de conhecimento entre iguais. Show de bola. Bem, Yama, muito obrigado aí, cara. Eu que agradeço, brother. Obrigadão mesmo.